idolatria, ela é algo criado ou criada pelos homens. Se você ler o livro dos Jubileus, você vai entender o que nós estamos falando. Quando Abraão estava com seus 12 anos de idade, Deus vem e unge o coração de Abraão contra a idolatria. Idolatria oriundo da família de Abraão, dos avós, bisavós, pai, mãe. E Deus então visita Abraão e desperta o coração de Abraão a acabar com aquela seita de idolatria que vinha dos bisavós, avós, pai, mãe, até os dias de Abraão. E na história dos antepassados de Abraão, quando se morria um parente, um amigo da família, naquele tempo não se tinha máquina fotográfica para tirar uma fotografia, não havia pintores para pintarem quadros, não havia celular para você tirar uma foto, guardar na galeria, e quando você tivesse com saudade, você ia lá, abria a galeria e puxava aquela foto da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, e olhava para matar a saudade. Mas era um povo muito inteligente, sábios, astutos, e eles tinham bons escultores, homens que pegavam um pedaço de madeira, de pedra, cera, barro, e eles faziam algumas estátuas com aquilo, e eles iam para as feiras vender. Fazia de cavalo, de boi, de jumento, elefante e também de seres humanos. Então, a família, os parentes de Abraão, contratava aqueles profissionais para esculpir madeira e fazer uma imagem, esculpir a imagem de um antepassado, de um avô, de um pai, de uma mãe, para eles guardarem de lembrança. E eles já estavam com um quarto da casa lotado, cheio de parentes, esculpido em madeira, barro, pedra, cera, guardado ali. E aquilo foi saindo do controle emocional das pessoas. Aí eles começaram a rezar, colocar vaso de flor. Aí de repente já estava orando pela alma daquela pessoa que havia morrido, de frente à sua escultura, sua imagem. E a casa estava repleta daquelas coisas.
Até que Deus vem e unge o coração de Abraão contra aquilo. Aos 12 anos de idade. E Abraão se revoltou contra aquilo. Aqueles cultos idólatra, pagão. E então ele vai, taca fogo em tudo aquilo. À noite, estava todo mundo dormindo. E quando o tio de Abraão, que era pai de Ló, escutou o barulho, levantou meio que atordoado, dormindo, e ele invadiu o fogo para poder tentar salvar algumas esculturas que estavam lá dentro, para que não queimasse. Só que ao fazer isso, ao invadir o fogo, uma madeira que estava queimando cai sobre ele e o mata. Ele morre. E aquela correria paga fogo e tenta tirar o homem, mas quando tira, o homem já estava morto. E o pai de Abraão, sabendo que foi Abraão, que era Abraão o responsável, que havia tacado fogo naquela coisa, quando fizeram o velório do resto que sobrou, do irmão de Abraão, pai de Ló, e Ló era um pouco mais novo que Abraão, mas ele era tio de Ló, porque ele era irmão do pai de Ló. E o pai de Abraão, por sua vez, avô de Ló, chamou Abraão e disse para ele: agora daqui para frente, Ló será sua responsabilidade. Você terá que cuidar dele, conviver com ele para o resto da sua vida. Aquela foi a sentença, foi a pena que o pai de Ló, de Abraão, jogou sobre as costas de Abraão. Então aonde Abraão ia, além dele ter que levar o velho pai, que já não aguentava andar mais, ele era obrigado a carregar Ló. E eles cresceram, se formou, tornou-se homens. E eles viviam de del em del. Um dia no lugar, outro dia no outro, um dia na fazenda, outro dia no outro, um dia no povoado, outro dia no outro. Eles eram andarilhos, eles não tinham parada. E Ló caminhou, andou com Abraão, sobre as sombras de Abraão, até quando eles chegaram próximo de Sodoma. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a desentenderem, brigar entre eles. Olha, joga isso para o espiritual hoje. Os pastores de um grupo brigando com pastores de outros grupos, mas ambos são parentes. Ambos são filhos de Brana. Todos os grupos existentes da mensagem na terra hoje são filhos de Brana. E ali está pastores de Abraão brigando com pastores de Ló. A briga não estava entre Abraão e Ló, porque ambos respeitavam Ló. Era sobrinho, era tio. Mas os seus pastores que estavam ao seu entorno começaram a brigar. E Ló usou o bom senso. Chamou Abraão e disse: tio, não é bom que os nossos pastores fiquem brigando, discutindo. Vamos separar. Vamos separar e eu vou separar do seu grupo. Eu vou criar um grupo para mim. Abraão falou: tudo bem, se é assim que deseja. Ele disse: olha, tio, tá vendo a campina? Tô. Tá vendo o cerrado, as montanhas? Tô. Nós vamos separar.
O senhor vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ou o senhor vai para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Abraão deixou a decisão para Ló, para ele escolher. E ele então viu as campinas de Sodoma, linda, bonita, igreja bonita, esplendorosa, canta bonito, prega bonito, templo bonito. Então ele disse: eu vou para Sodoma. Abraão falou: tudo bem. Abraão sobe para as montanhas. E nós sabemos o resultado que deu aquela escolha de Ló, o resultado que deu aquela separação de Ló, separando de Abraão. E lá, diz o irmão Brana, lá Ló se tornou prefeito da cidade, governador da cidade. E ele cuidava dos problemas políticos, social da cidade. Enquanto que Abraão estava nas colinas, cuidando do seu rebanho, com seus empregados, com seus escravos, criando seu gado, suas ovelhas, seus bodes, seus bois, seus jumentos, seus camelos. Não era tão popular o quanto Ló era, porque Ló tornou-se muito popular. Mas lá na frente, ambos tiveram a visita. Abraão teve uma visita e Ló teve uma visita. Abraão recebe 3 homens em sua casa. Ele corre, toma água, lava os pés daqueles homens e manda preparar novilho, pão, manteiga, para eles comerem. E assim que eles terminam a refeição, 2 deles descem para Sodoma. E um deles fica com Abraão. E aí você sabe, nós sabemos o resto da história. Então é fácil de nós nos tornarmos idólatras, criarmos uma idolatria ao nosso entorno. E o homem parece que nasceu para ser idolatrado, ser aplaudido, admirado, invejado. E todo grupo, do A a Z, todo grupo, mesmo que não admita, mas eles criam um bezerro de ouro para eles, a quem eles oferecem a sua idolatria. O irmão Brana nos fala na mensagem à era da igreja, 8/12/60, ele diz, no parágrafo 49, ele diz: a primeira e a importantíssima coisa que aprendemos sobre Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão. Filhos de Abraão não aceitam idolatria, não dobra diante de uma idolatria. Não. E o que nós temos de idolatria dentro da mensagem do profeta é uma grandeza. Qualquer coisa que você faça em torno do irmão Brana, por mais belo, por mais bonito, por mais lindo que seja, é uma idolatria. Você está tornando-se um idólatra. É bonito, é belo, é aplausível tudo que você faz para recordar o irmão Brana, lembrar do irmão Brana, principalmente nós que não o conhecemos. Mas desde que isso não passa a ser algo principal
na sua vida. Desde que isso não se torna uma adoração para você. Carregar foto do irmão Brana na carteira, foto do irmão Brana na pasta, foto do irmão Brana no carro, foto do irmão Brana no quarto, foto do irmão Brana para tudo que é lugar. Ele nunca apoiaria isto se eles estivessem aqui. Porque isso seria chamar atenção para o vaso, chamar atenção para o homem. E o digno de adoração, de aplauso é Jesus Cristo. E hoje, para os crentes da mensagem, se tem mais recordação, lembrança, quadrinhos, fotos do irmão Brana do que do próprio Jesus Cristo. E lá em Gênesis 26, Jesus diz, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus, não é aquela feita de papel, de pedra, de barro, de cera, de gesso, não. A imagem de Deus é aquele que você está virando as costas para ele. Aquele que você invita até cumprimentá-lo. Esta é a verdadeira e genuína imagem de Deus. Mas tem aqueles que estão indo além das fotos, das imagens, da idolatria do irmão Brana. Estão idolatrando fotos, imagens, vozes de um homem que um dia foi seu líder, foi seu pastor e que já partiu. Deus já recolheu. E ai de quem tocar na foto daquele homem, na imagem daquele homem. Vai pregar, tem que ter um quadro, um vídeo lá na frente da congregação, mostrando aquele homem, a voz, a imagem daquele homem. Não é nem do irmão Brana mais. Já não estão nem mais exibindo a voz do irmão Brana antes do culto. Já pulou para o terceiro estágio. Estão ouvindo a voz de um homem que não chegou nem aos pés do irmão Brana e que já partiu também. Nem se encontra sua introdução em uma das tribos de Israel. Em uma admissão espiritual, como foi a de Ruth. Jezabel não teve 1%. 1% do reconhecimento de Deus, 1% do que Ruth teve. A Moabita, não, Senhor. Esta mulher era filha de Etebal, rei de Sidom. 1 Reis 16, 31. Que era sacerdote de Astarte. Ele tinha ganhado o trono assassinando seu predecessor. Assim vamos imediatamente que ela era filha de um assassino.
Jezabel era filha de um assassino. Ela carregava o sangue assassino nas suas veias. São 14 gerações. Isso certamente recorda-nos Caim. E o modo como ela se tornou parte de Israel. Como ela se tornou parte de Israel. Ela não era uma israelita, mas pela introdução apóstata, idólatra, ela tornou-se parte de Israel. Não foi através dos canais espirituais que Deus tinha ordenado para a admissão dos gentios, mas ela entrou pelo casamento. Ela entrou pelo casamento. A idolatria entra na igreja através da idolatria, através do casamento. Israel casou, amigou com a besta de Apocalipse 17, de Apocalipse 13. Israel se engravidou da política. E ele fez uma grande mistura entre política e religião. E um povo que nunca adorou um outro Deus, a não ser o Deus único, o Deus de Abraão. Hoje tem todo tipo de adoração, todo tipo de deuses. Israel. A nação israelense está condenada, assim como a besta está condenada. Por causa da mistura que eles fizeram. Os verdadeiros israelitas, de quem Deus cuida, de quem Deus fala e que tem que ser a nossa sombra, eles são eunucos. Eles não contaminam com mulher. Mulher representa a igreja. Eles não se contaminam com religião, seja ela qual for. Eles se mantêm eunucos. Eles preservam. Quando ela teve o seu casamento realizado com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel, agora esta união, como temos visto, não foi espiritual, foi política. Esta união, esse casamento dos Estados Unidos com Israel, não é espiritual, é política. Porque todo mundo político, todo mundo religioso, todo mundo que se diz cristão, todo mundo que se diz evangélico, estão varrendo o chão e estendendo o tapete vermelho para os Estados Unidos e para Israel. É porque eles estão mergulhados na devasta escuridão do dia que nós estamos enfrentando. Foi política. E desta maneira, esta mulher que estava mergulhada na idolatria, não tinha o mínimo desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Agora nós pregamos, anunciamos, ensinamos, falamos que Jesus é o nosso Deus verdadeiro.
Olha para Hebreus 13:8. Certo é que nós aprovamos e que nós temos Ele como nosso Deus verdadeiro, que nós batizamos em seu nome. Atos 2:38. Mas olha o tipo de gente que nós estamos apoiando. Olha o tipo de espírito que nós estamos apoiando. Aqueles que rejeitam Jesus. Aqueles que matam todos aqueles que tentarem adorar a Jesus. Nós estamos aplaudindo. Mas pelo contrário, ela entrou com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Esta era a intenção dela, desviar Israel do Senhor, e ela conseguiu e mantém isso até hoje. Ora, Israel, as 10 tribos já tinha conhecido que era adorar bezerros lá no deserto, quando Moisés os resgatou, bezerro de ouro, mas eles ainda não tinham sido vendidos à idolatria. Porque Deus era adorado e a lei de Moisés era conhecida, mas desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu numa forma mortal. Isto foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa no templo que ela erigiu Astarte, Vênus e Baal, Deus do sol. Que se Israel chegou ao ponto mais crítico de sua vida, vai lá na nação, no país de Israel, chamado Israel lá hoje, tem todo tipo de religião que você imaginar, menos os verdadeiros adoradores de Jesus Cristo, do Messias. É este povo, essa nação, essa gente que nós batemos palma por eles, oramos, jejuamos por eles, admiramos os seus feitos. Mas um dia o Jeú se levantará de novo e vai colocar ela no devido lugar que ela merece estar. Como ele colocou a velha Jezabel lá, a cena se repetirá. Com esse conhecimento podemos começar a ver agora o que o Espírito de Deus está dando a conhecer nesta era de Tiatira. Eis aí. Acabe casou-se com Jezabel e ele a fez como uma manobra política para fortalecer seu reino, assegurá-lo. Foi isso exatamente e o que a igreja fez quando ela se casou sob o Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora desse uns ares espirituais a isto. Ora, ninguém pode convencer-me que Constantino era um cristão, ele era um pagão. Ele era um pagão.
Governo americano pagão, se fingindo de cristão. Governo de Israel pagão, não tem nada a ver com cristianismo. Mas tudo que nós jogamos fora, nos nossos zelos, dentro da mensagem, nós estamos comendo na política e nas religiões. Para cumprir o que Pedro disse, o cão voltando ao vômito e a porta voltando ao lamaçal. Não suportarão a sã doutrina, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Com o disfarce cristão, ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos cavaleiros de Colombo. Ele colocou uma cruz na torre de Santa Sofia. Com isso começando uma tradição. A ideia de Constantino era unir a todos os pagãos, os cristãos nominais e os verdadeiros cristãos. E por algum tempo parecia que ele ia ter êxito. Porque crentes verdadeiros se moveram para ver se poderia levar de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles perceberam que não poderiam retorná-los à verdade, eles foram forçados a se desligarem do corpo político, e então, quando eles o fizeram, eles foram chamados de heréticos e foram perseguidos. Permita-me dizer aqui que temos a mesma coisa transcorrendo agora. O povo todo está se unindo. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapta à necessidade de todos. Quer seja judeu, católico ou protestante, eles têm o seu próprio concílio de Nicéia, mas o chamamos de concílio ecumênico. E vocês conhecem a quem todas estas organizações combatem. Elas combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não quero dizer a organização chamada pentecostal. Eu quero dizer aqueles que são pentecostais, porque eles são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio, porque eles andam na verdade. A coisa é muito mais do que isso. É muito mais glorioso, muito mais fantástico do que isso. Mas nós não vamos aprofundar em tudo. Mas deixa aqui um pequeno apetite para você. Olha para quem você está apoiando hoje. Olha para quem você está batendo palma hoje. Olha o tipo de idolatria que você está trazendo para você, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para a sua igreja, para a sua alma. Tudo aquilo que não vem do canal original de Deus é idolatria, é falso. Você pode amar o irmão Brano tanto quanto você ama. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você passa dos limites, você passa um idólatra de Brana. Você passa um idólatra do seu pastor. Você deixa qualquer um de lado, qualquer coisa de lado, para manter-se em ordem, organizado, as memórias, lembranças ao lado do seu pastor. Às vezes Deus até levou o homem embora. Ele nem sabe o que está acontecendo aqui.
E você está o idolatrando ele aqui. O que seria muito triste, muito pesaroso para nós é vermos os nossos irmãos crentes da abertura da palavra, crendo que o livro foi aberto para eles, crendo na aparição da nuvem, Cristo na aparição da nuvem, em todos os demais mistérios que Deus nos deu, partindo para o campo da idolatria, tanto espiritual como politicamente. E a pessoa, quando ele se torna um idólatra, ele não sabe que ele está sendo idólatra, mas ele está. Shalom, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. Até breve.